welcome to this virtual class. Today we're talking about uncountable nouns, much and many, and a few and a little. Summarizing, we're talking about quantifiers, né? Resumindo, a gente vai falar sobre os quantificadores. Mas antes da gente falar sobre os quantificadores, elementos, palavras que são utilizadas para nos ajudar na contagem de coisas, é muito importante que a gente entenda a diferença entre substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Embora pareça algo irrelevante, mas ela muitas vezes não saber essa diferenciação nos gera dúvidas e pode nos induzir a errar ou entender alguma mensagem que está sendo passada de uma forma equivocada. Então, no inglês, os substantivos eles podem ser divididos em duas categorias. Que categorias é essa de substantivos que nós temos, certo? Nós temos substantivos ditos contáveis, countable nouns, e os substantivos incontáveis, uncountable nouns. Qual é a maior diferença entre esses dois tipos de substantivos? Os substantivos contáveis, eles podem ser pluralizados, ou seja, eu posso trazê-los, colocá-los no plural e contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, etc, ok? Já os incontáveis, eu não posso pluralizá-los e nem posso contar. Eu posso estabelecer valores, certo? Como assim, professor? A gente vai ver bem direitinho, bem calmamente como funciona cada uma das suas situações, certo? Então, os substantivos incontáveis, eles sempre vão acompanhar o quê? Os verbos no singular, já que eu não posso colocá-los no plural. São substantivos em que o plural ele não é aceitado. Ele não cabe, não condiz, ok? Começando pelos substantivos contáveis, os countable nouns. Como eu estava dizendo para vocês, são coisas, situações que nós podemos contar usando números. Muito simples. 1, 2, 2, 3, 3. Então, se eu posso contar esses objetos, essas situações, pessoas, momentos, utilizando números, então aí eu posso classificar como sendo substantivo contável. E os substantivos contáveis, eles tanto assumem a forma, eles admitem a forma singular, como eles admitem a forma plural. Se é singular, é apenas uma coisa, uma pessoa, uma situação. E aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe que é bem importante e que pode fazer uma diferença bem grande. Quando a gente fala em uma unidade no inglês, normalmente a gente lembra logo do número 1. Number 1. In English, 1, we say 1, ok? Então, se eu estou me referindo a uma unidade, I can tell 1. But we have indefinite articles that is the synonyms of the number 1. Então, eu tenho artigos indefinidos que também podem funcionar como sinônimos do número 1. Em inglês, nós temos dois artigos indefinidos. A and am. Okay? This is the both indefinite articles in English. Here we have this, A and N, and here I put for explaining for us. Teacher. A and N are indefinite articles. They are synonyms of one, eles são sinônimos do um. Então, os dois significam um ou uma. Qual vai ser a diferença? O que normalmente acontece? A gente tende a trazer sempre por português, porque é a nossa língua nativa, né? Então, de cara, as pessoas já dizem assim, o A significa um e o N significa uma. Não, os dois vão significar um e uma. A diferença vai ser o tipo de substantivo que eles vão estar atrelados. Se eu tiver um substantivo que começa com um som de consoante, antes desse substantivo eu vou usar o A. Por exemplo, a car. Car. Se o meu substantivo começa com som de vogal, aí sim eu vou usar o an. An umbrella, ok? Por exemplo, aqui nessas figurinhas nós temos vários exemplos disso.
Estão vendo aqui a palavra guarda-chuva? Umbrella. Here we have just one umbrella. Aqui eu tenho apenas uma sombrinha, um guarda-chuva. Está no singular. Eu poderia tanto usar o numeral, one umbrella, como eu posso usar o artigo indefinido, o a ou an. Por que nesse caso aqui ele está usando an antes de umbrella? Porque um umbrella começa com som de vogal. Então, se o meu substantivo começa com som de vogal, o artigo indefinido que eu vou usar antes é o an umbrella. In this case, the car case, no caso aqui do carro. A car, um carro, é uma unidade, está no singular. Eu poderia usar o numeral aqui, one car, mas também posso usar o artigo indefinido. Why in this case we use are and not use an? Por que nesse caso a gente está usando a e não an? Porque aqui o car está começando com que? Car, com som de consoante. Substantivos que começam com som de consoante, nós usamos o a antes desse substantivo quando a gente quer expressar uma unidade. Ok? 5 umbrellas, 5 guarda-chuvas, 2 cars, 2 carros. Então, aqui a gente está quantificando, estamos usando, contando, né? Usando números para contar. Então, quando eu posso usar números para contar, eu vou estabelecer que esse meu substantivo é um substantivo contável. E quando é que esse meu substantivo vai ser um substantivo incontável? Uncountable nouns. Lembra que eu falei para vocês que o substantivo contável são aqueles substantivos que eu posso usar números para contar? Aqui, nos substantivos incontáveis, eu não consigo usar números para contar. Como assim, professora? Não estou entendendo. Por exemplo, quando a gente vai ao mercantil, se eu quero comprar arroz, eu consigo contar quantos grãos de arroz eu tenho dentro do saquinho de 1 quilo? Eu posso até tentar, né? Mas eu vou ter um trabalho danado. Então, são coisas que não são viáveis que a gente conte com números. Então, por que se faz? Normalmente se estabelece uma quantidade padrão. Aí 1 quilo, 2 quilos. Então, esses substantivos que não se torna viável eu contar com números, eu vou estabelecer valores. Feijão funciona da mesma forma. Pão, para eles, né? Para quem trabalha com a realidade do inglês, quem é nativo de língua americana, o pão também eles consideram como substantivo incontável, tá bom? Aqui não, a gente normalmente vai na padaria, no mercantil, vai comprar, a gente vai, eu quero 2 pães, 3 pães. Não, lá eles vão pelo peso. Então, por isso que a gente também considera como sendo substantivo incontável. Líquidos de uma forma geral, water, juice, soda, beer, else, qualquer tipo de líquido a gente também classifica como sendo um substantivo incontável, porque a gente não consegue, por exemplo, né, numa garrafa de água, eu não consigo dizer, quantas gotas de água tem aqui, né? Então, a gente estabelece um valor. Então, quando eu estabeleço um valor, uma medida, e não conto com números, aí a gente classifica como sendo um substantivo incontável. Teacher, I saw here money. Money means dinheiro. Dinheiro não é contável, a gente não conta dinheiro. A gente conta, mas por que dinheiro é considerado um substantivo incontável? Porque a gente não diz 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. A gente estabelece valores a moedas ou cédulas. Então, uma única cédula, ela pode valer R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, e agora tem até a proposta dos R$200. Então, em uma única cédula, ela pode ter vários valores agregados. Então, por isso que a gente também considera o dinheiro como sendo um substantivo incontável. E sentimentos, substantivos abstratos. Sempre que eu estiver falando, me referindo a substantivos abstratos, like love, como amor, anger, raiva, tô fervendo de raiva,
são substantivos abstratos. Então, a gente também vai categorizar como sendo um substantivo incontável. Então, substantivos incontáveis são aqueles substantivos que a gente não consegue, que se torna inviável, contar com números. Ou, quando eu estou me referindo ao quê? Substantivos abstratos. Contáveis eu consigo quantificar com números, incontáveis eu não consigo quantificar com números. Líquidos de uma forma geral, substantivos abstratos também se enquadram nessa categoria de substantivos incontáveis. Uncountable nouns. Trouxe esse quadrinho aqui para a gente resumir a ideia, para a gente colocar dentro da caixinha, né? Deixar tudo bem organizado. Se o meu substantivo ele pode ser pluralizado, ele pode ser contado, eu posso associar números à sua contagem, eu classifico esse substantivo como sendo o quê? Substantivo contável, or countable nouns, ok? Então, se eu posso pluralizar, tá? Se eu posso contar com números, então, eu classifico como sendo um substantivo contável. Agora, se eu não posso pluralizar esse substantivo, se eu não posso contar, não posso utilizar números para fazer a contagem desses substantivos, eu vou classificá-los como sendo substantivos incontáveis, ok? Ou incontável, aqui no caso, certo? Por que eu estou falando sobre essa diferença? Por que essa diferença, a princípio, tão simples, ela é tão importante para essa aula de hoje? Porque essa diferenciação entre substantivos contáveis e incontáveis que vai nos nortear no entendimento do uso de cada quantificador, os quantifiers. Quantifiers significa quantificadores, são palavras que a gente utiliza quando a gente quer atribuir, falar sobre a quantidade de alguma coisa. Então, eu tenho que contar. A gente tem sempre necessidade de estar contando as coisas, né? E eu posso, muitas vezes, não fazer isso através dos números. Posso fazer isso através dos quantificadores. Termos, expressões, palavras que nos dão a ideia aproximada de uma quantidade. Ou seja, quando eu não preciso ou não quero especificar exatamente a quantidade. Certo? E esses quantificadores, eles tanto podem ser usados com substantivos contáveis, como substantivos incontáveis. Então, não existe aqui uma regra que, só vou usar com substantivos contáveis. Não. Os quantificadores, pelo fato de eu estar dando só uma ideia aproximada de quantidade, tanto eu posso usar com substantivos contáveis, with countable nouns, like with uncountable nouns, ok? Existem duas categorias de quantificadores que a gente vai estudar hoje, certo? A gente vai estudar os quantificadores quando nós estamos falando de grandes quantidades, muitas, e os quantificadores quando nós estamos falando de pouca quantidade, poucos. Quando eu estou falando de grande quantidade, muitas, eu tenho duas opções. É o much e o many. Quando eu estou falando de pouca quantidade, poucas, eu tenho também mais duas opções. A few and a little. Então nesse caso, eu vou usar o que eu achar mais bonitinho. Não é assim que funciona, né? Aquela diferenciação que eu fiz justamente no começo da aula sobre os substantivos contáveis e incontáveis são essenciais para a gente saber quem a gente vai usar. Mas vamos um passo de cada vez. Vamos começar falando sobre os substantivos, quando a gente quer falar de grande quantidade. Quando a gente quer falar de grande quantidade, dizer que alguma coisa é muito ou muita, a gente tem duas opções nesse caso. Much e o many. Qual vai ser a diferença de uso entre um e o outro? Eu vou usar o many quando eu estiver me referindo a uma grande quantidade de um substantivo que é contável. Então, many eu uso para substantivos contáveis. Agora, se eu estiver falando de uma grande quantidade de substantivos incontáveis, aí eu vou usar quem? Aí eu vou usar o much. Por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho muitos livros, eu leio muitos livros a cada ano, I read many books per year.
Eu leio muitos livros por ano. Por que eu estou colocando aqui antes do livro many ao invés de much? Porque books, livros, substantivos contáveis, substantivo, eu posso utilizar os números para efetuar a contagem. Agora, se eu quero falar que eu tenho muito amor pelo meu planeta, I have much love for my planet. In this case, why I use much here? Much love. Love, sentimento, substantivo abstrato, não tenho como contar. Usar um número para contar o amor. Não existe essa possibilidade. Então, é um substantivo incontável. Por isso, nesse caso, eu uso o much. Ok? Aqui tem alguns exemplos que eu até tirei do nosso material que vai dar continuidade a esse uso do many e do much. No caso do many, in many other mammals, like baby rodents. E muitos outros mamíferos. For many teenagers, para muitos adolescentes. I have many kinds of sweets in here. Eu tenho muitos tipos de doces aqui. Estão vendo, ó? Que ele está se referindo sempre a quem? Mammals, mamíferos, substantivo contável. Many se referindo aos adolescentes, teenagers, substantivo contável. Então, por isso que nesse caso eu não posso usar aqui o much. Many kinds of sweets. Eu estou me referindo aqui a doces. Doces eu posso contar também, ok? Já aqui no caso do much, is there much unemployment in Brazil? Existem muitos desempregados no Brasil. Ele está se referindo aqui ao que? Aos desempregados, ok? This much stimulation. Isso é muito estimulante, uma situação que nos empolga, nos faz ir atrás, nos faz buscar novas perspectivas. Então, é algo que eu não tenho como contar, não tenho como contar com números, né? Então, é uma situação abstrata. I don't have much money on me today. Eu não tenho muito dinheiro comigo hoje. Estão vendo aqui, ó, o much associado ao dinheiro. Amanda, dinheiro a gente não conta. Lembra que eu disse para vocês que a gente classifica o dinheiro como sendo um substantivo incontável, porque eu agrego valores a cédulas ou moedas, ok? Então, o que a gente vai tirar daqui? Quando eu estou me referindo a grande quantidade de alguma coisa, não quer dizer que é muito, muitos, muitas, eu tenho duas opções. Eu posso usar tanto much, como eu posso usar o many. Só que a gente viu que precisa entender, saber se o substantivo que está se referindo é contável ou incontável, porque é essa diferença, esse entendimento que vai nortear o nosso entendimento, quem a gente deve usar. Se eu quero dizer que se eu quero me referir a uma grande quantidade de alguma coisa, e esse substantivo é contável, eu vou usar o many. Aí eu até usei para vocês como exemplo o book, many books, muitos livros, né? Porque eu consigo contar com números dos livros. Agora, se eu quero falar sobre uma grande quantidade de um substantivo incontável, eu vou usar o much. For example, much money, muito dinheiro, ok? Então, falou em grande quantidade, eu tenho duas opções. Quem são as minhas duas opções para a quantidade? O much e o many. Much, substantivos incontáveis. Many, quando eu estou me referindo a substantivos contáveis. E o contrário. A gente viu quando os quantificadores para falar de grande quantidade. E quando eu tenho quantificadores para falar de pouca quantidade, aí eu tenho mais duas opções, né? Quando eu quero me referir a pouca quantidade de alguma coisa, uma pequena quantidade, eu tenho a few e tenho o a little. Eu vou deixar uma informação aqui que a gente vai guardar um pouquinho, para ver um pouquinho mais lá na frente. Que também pode aparecer somente como few, sem o A, e somente como little, sem o ar também.
E a gente vai entender o porquê que também aparece dessa forma um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, quando a gente está se referindo a pouca quantidade, a gente pode usar esses dois elementos, a few ou a little. Aqui a diferença vai ser a mesma. Se o meu substantivo for contável e eu estou me referindo a pouca quantidade, eu vou usar o few. Se eu estou me referindo a pouca quantidade e o meu substantivo é incontável, eu vou usar, nesse caso, o little. Ok? Let's look at the examples. Vamos olhar aqui os exemplos. We have a few books. Nós temos poucos livros. É uma pouca quantidade, substantivo contável. I drank few cups of coffee this morning. Eu bebi poucas xícaras de café essa manhã. Está se referindo a xícaras. A gente consegue contar a quantidade de xícaras, substantivo contável. Por isso que, nesse caso, como eu estou me referindo a pouco, eu uso few. I read a few pages of that book. Eu li poucas páginas daquele livro. Aqui, o a few está se referindo aqui às páginas. Páginas nós podemos contar, substantivo contável. Então, sempre que eu estou me referindo a pouca quantidade de um substantivo contável, eu vou usar o a few. E se eu estiver me referindo a pouca quantidade de um substantivo incontável, quem é que eu vou usar? A little. I drink a little coffee every day. Eu bebo pouco café todos os dias. Notem que aqui ele não está mais se referindo a uma xícara de café. Aqui ele estava se referindo à xícara. A xícara eu consigo contar. Agora, só o café. O café é um líquido, de forma geral, né? Depois de preparado, se a gente não levar em conta o grão. Então, eu disse para vocês que líquidos de forma geral, em forma geral, a gente classifica como substantivos incontáveis. Então, também muito cuidado com isso aqui, tá? Aqui ele não está se referindo a xícara. Ele está se referindo ao café já pronto, líquido, né? Então, por isso que nesse caso eu estou usando o a little. I drink a little coffee every day. Eu bebo pouco café todos os dias. We have little food. Nós temos pouca comida. I watched a little television last night. Eu assisti pouca TV na noite passada. Aqui no caso, mas Amanda, televisão a gente pode contar no aparelho eletrônico, certo? Mas aqui também requer um pouco de bom senso e entendimento da gente da mensagem que está sendo passada. Aqui ele não está se referindo ao aparelho em si, ele está se referindo à programação. Então, se eu estou me referindo à programação, é algo abstrato, não tem como eu expressar em números uma programação. Então, por isso que nesse caso aqui ele está usando o a little para substantivos incontáveis, ok? Então, qual é o entendimento que a gente pode ter aqui? Fazendo só um resuminho aqui. Quando a gente está se referindo a pouca quantidade, nós temos duas opções, a few e a little. O que vai diferenciar um do outro, assim como a gente viu lá no much to many, é saber se o meu substantivo é contável, se o meu substantivo é incontável. Se o meu substantivo for contável, eu vou usar o a few. Se o meu substantivo for incontável, eu vou usar o a little, ok? Lá no começo do slide, eu fiz uma observação para vocês, que a gente tanto pode ter o a few com o a, como a gente pode ter só o few sem o a. Da mesma forma acontece com o little. A gente tanto pode ter o a little com o a e o little sem o a. Qual vai ser a diferença entre o a few com a e o few sem a, o a little com a e o little sem o a? Quando eu estou usando o a, antes dessas duas palavrinhas, o a few e o a little, ele vai trazer um significado positivo. Algo bom. Se é positivo, é algo bom, não é? Então, se eu digo assim, ó, Tom is new at school. He's been here for 1 week, but he has already made a few friends. É uma ideia positiva. Por quê? Porque ele está há pouco tempo na escola e já conseguiu fazer amigos. Agora, se eu quero usar para o lado negativo, se eu quisesse passar a mensagem de que ele não conseguiu ainda fazer muitos amigos,
eu poderia perfeitamente tirar esse A aqui, deixar só fio. Então, aí, quem está escutando vai entender que é um lado negativo, ou seja, que ele ainda não fez muitos amigos, ainda fez poucos amigos, né? O que está acontecendo? Então, essa vai ser a diferença. Então, é importante isso no momento que a gente está se comunicando para não gerar mal-estar. Então, se eu estou colocando a feel, a little com a, é porque é um significado positivo. Se eu tiro esse a imagem, a mensagem que eu estou querendo passar, ela tem um significado negativo. A ideia de que não é suficiente. I feel sorry for Eric. He's new at school and he's very shy. He has few friends. Eu fico muito pesaroso pelo Eric. Ele é novo na escola e é muito tímido. Ele tem poucos amigos, ou seja, ele ainda não conseguiu fazer muitos amigos por conta da timidez dele. Então, vendo que nesse caso aqui, eu não tenho o a antes do fio. Se eu tivesse aqui a fio, então, qual seria o sentido? Aqui seria um sentido positivo, que ele já conseguiu fazer amigos, mas como não tem o a, então eu trago para o lado negativo, ele ainda não conseguiu fazer amigos. Então, é só para ter esse cuidado, porque isso, uma questão de interpretação de texto, pode levar a gente a escorregar ou não responder a questão como deveria. Ok, gente? Tenha uma boa semana. A gente se vê na próxima aula. Bye bye, people. See you later. See you in the next class.